Olá, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem-vindos ao canal Lição e Resposta. O nosso Deus é realmente extraordinário. Ao instituir o serviço sacerdotal levítico, Deus ordenou que construísse uma pia. A pia de bronze, lugar de purificação. Este é o tema da lição de hoje. O programa Lição e Resposta está começando. Dando continuidade ao resumo das lições da Escola Dominical, nós vamos estudar nessa semana a lição de número 5, que tem por tema a pia de bronze, lugar de purificação. O texto áureo está inserido no Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 15, e versículo 3, que diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A verdade prática diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe desta semana é uma leitura alternada e está inserido no livro do Êxodo, no capítulo 30, certo? Nós vamos ler os versículos 18 e 19, que diz: E farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os pés. Para que nós possamos entender como se dava o processo de purificação do Antigo Testamento. Deus, ele mandara que os israelitas fizessem uma pia. Esta seria colocada entre o altar do holocausto e logo na porta da entrada do tabernáculo. Para que esta pia servia? Ora, esta pia servia para que todas as vezes que os sacerdotes eles fossem adentrar no tabernáculo, eles lavassem as mãos e os seus pés. Isto era instituído tanto para Arão e também os seus filhos. Então, desta forma, simbolizava aqui a santificação, porque na presença de Deus não tem como nós adentrarmos ou termos uma comunhão com Deus sem nós estarmos santificados. O livro do profeta Isaías, no capítulo 59, fala disso, dizendo que as vossas transgressões é quem faz divisão entre vós e o vosso Deus. É por isso que o pecado, ele nos afasta do Senhor, ele nos põe um muro para que nós não cheguemos à presença do nosso Deus, porque ele é santo. O cristianismo é realmente lindo na sua essência, tanto nos deveres sacerdotais do Antigo Testamento, quanto também nos deveres eclesiásticos da nossa igreja hoje em dia, certo? Então Deus manda que os sacerdotes eles se lavem. Todos os sacerdotes constituídos por Jesus para ministrarem na sua obra, é necessário que tenha a santificação. Quando nós vemos falar em água, em lavagem, nós temos logo a lembrança de João Batista no Rio Jordão. João Batista pregava no Rio Jordão um batismo de arrependimento. Mas antes disso aí, João Batista, todo mundo sabe da história, que ele foi prometido através de um anjo. O anjo chegou e falou com o seu pai, dizendo que a sua esposa teria, no caso Isabel, teria um filho, e este seria grande diante de Deus, certo? Então, João Batista, no caso ele receberá este nome, porque o anjo deu o nome João, ele disse: porás o nome no menino de João. O nome João, Yor Hadam em hebraico, que quer dizer Deus concede a graça. Da semelhança de Samuel, que fora entregue ao sacerdote Eli, acredita-se que João Batista ele fora entregue ainda criança
ao grupo dos essênios. Era uma seita que existia em Israel, certo? Porque eles fundaram essa seita por causa que os judeus já não mais praticavam as leis cerimoniais, inclusive o ritual de purificação. Então os essênios, eles tinham o ritual de purificação. Para fazer parte da comunidade dos essênios, era necessário que todos passassem pelo banho, um banho de purificação, onde ele tinha os seus tanques, né, grandes tanques para batismos, e os tanques eram chamados de mikvaot. No Antigo Testamento, né, nós não temos nenhuma referência a isso, mas o historiador judeu, ele fala a respeito desta questão. Então, anos mais tarde, João Batista, ele veio se desvincular dos essênios, e então ele passou a pregar nas margens do Rio Jordão um batismo de arrependimento. Mas esse batismo era de João ou era de Deus? Esse batismo vinha da parte de Deus. João se desvinculou porque com certeza ele recebera a ordem do Senhor para começar o seu ministério. Então, meus amados, é bem claro que é necessário que haja a purificação para nós entrarmos na presença de Deus, certo? No caso aí, o próprio Senhor Jesus, mais ou menos na idade de 30 anos, ele se dirigiu até João para ser batizado por João, e então, após ser batizado, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, capacitado totalmente, e o Espírito Santo de Deus o impeliu até o deserto. Quando ele foi para o deserto, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, certo? Então aí dá-se início ao processo, à preparação do Senhor Jesus para o seu ministério, a partir do batismo e então a preparação do jejum durante os 40 dias e 40 noites. Então nós podemos ver que é necessário a purificação do corpo. Realmente Deus, ele é maravilhoso, extraordinário, diferente de qualquer segmento filosófico ou religioso. Deus, ele é um Deus santo, limpo. E é necessário que os seus ministros também, eles sejam santos e limpos, ok? Nós podemos ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 22, que nos fala da seguinte forma. Diz aqui, Hebreus 10 e 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Esta água aqui, com certeza, o corpo lavado com água limpa e o coração limpo, não se refere somente ao banho literal, mas sim a uma total submissão, a uma total limpeza da parte de Deus, o nosso coração, a nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que de sorte que não haja em vós um coração mau para se apartar do Deus vivo. Nós não podemos de maneira nenhuma nos apartar do Senhor, porque isto nos traria muito prejuízo. Então é necessário que sejamos santificados, certo? A pia de bronze era simplesmente a sombra das coisas futuras, para que o sacerdote ele possa entrar na presença de Deus, tendo as suas mãos lavadas, tendo os seus pés lavados. As mãos lavadas quer dizer sem nenhuma condenação, sem pecados, e os pés lavados quer dizer para que possamos pregar o evangelho, aleluia, em qualquer lugar, com, aleluia, os pés limpos, tendo, aleluia, a santificação na vida. Para isso é necessário nós nos lavarmos diante do Senhor. Em João 13, fala que Jesus, ele lavou os pés dos seus apóstolos. Pedro não quis ser lavado. Jesus disse que se ele não fosse lavado, não teria parte comigo. Então, meus amados, é necessário nós estarmos lavados diante de Deus, para que nós possamos então, aleluia, herdar as promessas do Senhor e sermos verdadeiramente povo santo, povo sacerdotal, comprado com o sangue de Jesus, lavado e remido para as boas obras.
Quero agradecer a sua cooperação. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais lições da Escola Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.